8 doenças que engordam. Nesse vídeo eu vou te falar 8 doenças que causam aumento de peso. Geralmente se fala ao contrário. Você engorda primeiro e depois desenvolve algumas doenças, como diabetes, aumento de colesterol ou pressão alta, por exemplo. Nesse vídeo, ao contrário, são doenças que causam obesidade. E quais são essas 8? A doença número 1 é uma doença muito conhecida, que é a doença da tireoide, o hipotireoidismo, quando a tireoide não consegue funcionar, não consegue produzir de maneira adequada os hormônios T4 e T3. Isso pode causar um aumento de peso. Ah, mas me falaram que a tireoide não causa aumento de peso. Pelos estudos, as pessoas que têm hipotireoidismo, antes do diagnóstico, antes de fazer o tratamento, elas têm um aumento de peso em média de 2 até 4 quilos. Então é um aumento de peso leve. Mas lembrando, isso pode variar de acordo com a gravidade da doença. Tem algumas pessoas que podem engordar mais do que 4 quilos. Isso é uma média. O que se diz que a tireoide não engorda é que depois que você já estiver fazendo o tratamento, aí sim, o aumento de peso não pode ser atribuído à doença tireoide, porque você vai estar utilizando o hormônio, por exemplo, tá bom? Se tiver com os níveis adequados. Então, doenças na tireoide, 2 até 4 quilos, o aumento de peso de média. Vai ter algumas pessoas, claro, que não vão ter esse aumento numa fase mais inicial da doença. Em alguns casos, o aumento de peso pode ser explicado pelo inchaço, porque um dos sintomas do hipotireoidismo é o inchaço nas pernas e até mesmo na face. Isso pode acontecer. Mas a doença número 1 é o hipotireoidismo. Número 2, alteração no cortisol. Quando o cortisol está muito alto, nós podemos ter o que chama de síndrome de Cushing. É diferente quando você tem um estresse e naquele momento o cortisol aumenta. O cortisol também é conhecido como o hormônio do estresse. Aqui eu estou falando de algumas doenças que o cortisol, de uma maneira desenfreada, começa a ser produzido, como é o caso de alguns tumores na suprarrenal ou adrenal, ou até mesmo na glândula hipófise, que produz muito um tipo de hormônio que estimula a produção do cortisol. O nome desse hormônio é ACTH. Eu não vou entrar especificamente nessa doença, mas saiba que alterações no cortisol também podem ocasionar um aumento do peso. Também com outros sintomas, como, por exemplo, estrias violáceas, que é aquelas estrias roxas, principalmente maiores do que 1 centímetro. A obesidade do aumento do cortisol tem uma característica que é a obesidade centrípeta, no tronco, na barriga, desenvolvimento de giba, aquela gordura atrás do pescoço. Também com diminuição da massa muscular, aumento dos níveis de açúcar no sangue, da glicemia, muitas vezes pode até causar diabetes, aumento da pressão. Então, são vários sintomas de aumento do cortisol. A nossa doença número 2 é o hipercortisolismo ou cortisol alto. Número 3, alteração na prolactina, quando a prolactina está alta, devido a um prolactinoma, um tumor produtor de prolactina, por exemplo. Por que acontece um aumento de peso nessa situação? Porque níveis aumentados de prolactina podem gerar uma alteração hormonal, causando o que nós chamamos de hipogonadismo, uma falência dos ovários nas mulheres ou dos testículos nos homens, que pode diminuir a produção hormonal e alterar, inclusive, a composição do nosso corpo, favorecendo um aumento de peso. Isso é muito frequente porque, por exemplo, nos homens, como isso vai se manifestar? Além de uma possível saída de leite pelos mamilos, né, a galactorreia, que também pode acontecer, inclusive, nos homens, mas por uma redução da testosterona. Em alguns casos, a pessoa está até fazendo a reposição da testosterona, mas não tratou a causa. Isso não vai resolver, porque ela tem lá uma alteração que leva a essa diminuição da testosterona. Então, a alteração na prolactina também deve ser avaliada, e o prolactinoma, por exemplo, também é uma das causas que leva ao aumento de peso por essa alteração que eu expliquei. E a doença número 4, e essa aqui é uma alteração também do nosso metabolismo, que é a sarcopenia. Ué, o que é isso? O que é sarcopenia? É a diminuição da massa magra, da massa muscular. E por que isso causa aumento de peso? Isso, com a idade, acaba sendo mais frequente também.
Por quê? Como a nossa massa muscular acaba aumentando o nosso metabolismo, você consegue consumir mais calorias, mais alimentos e consegue gastá-los. E dessa maneira você não engorda. Se a sua massa magra diminui, você, com a mesma quantidade de alimentos, você acaba engordando. Por quê? O seu metabolismo acaba diminuindo. A sua taxa metabólica basal, que é quanto o seu corpo gasta em repouso, por exemplo, acaba diminuindo. Isso tem um impacto muito grande. Muitas vezes, acaba sendo feito toda uma avaliação hormonal, o médico não consegue achar nenhuma doença daquela pessoa, nenhuma alteração na prolactina, no cortisol, por exemplo, e aquela pessoa segue engordando porque diminuiu a massa magra, está fazendo uma atividade, parou de fazer, ou então está com consumo inadequado de proteínas. Isso leva à diminuição da massa magra, por consequência, com a mesma quantidade de alimento, você acaba engordando. E lembrando, se você engorda, o tecido gorduroso, o tecido adiposo, ele também tem ação no nosso metabolismo, que pode gerar um aumento de peso ainda maior. Então, alteração na massa muscular, chamada de sarcopenia, também é uma das causas. Combinado? E muito frequente. Número 5, transtorno de ansiedade ou até mesmo depressão. Alterações psíquicas também podem levar ao aumento de peso. Muitas pessoas acabam descontando na comida. Quando você está ansioso ou ansiosa, você não come mais? Algumas pessoas sim. Tem pessoas que não. Eu estou ansioso, por exemplo, se eu fico ansioso, eu como menos, eu acabo emagrecendo. Mas em algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, com uma ansiedade, acabam comendo mais e engordando. É a nossa alteração número 5. Eu vou incluir aqui ansiedade e também depressão, que isso também acontece. Número 6. E essa causa aqui é um pouco mais rara. Geralmente as pessoas que têm essa doença, que é o aumento da produção do hormônio do crescimento, ou GH, que os adultos também têm hormônio do crescimento, essa pessoa que tem o diagnóstico acaba demorando 8 anos do início da doença até ter o diagnóstico. Olha só o percurso que acaba percorrendo. E tem alguns sinais e sintomas específicos, além do aumento de peso. Por exemplo, alterações das articulações. O sapato que você utilizava começa a não servir mais. As articulações podem engrossar, inclusive com o aumento das articulações das mãos, dos pés, dores articulares, além de outros sintomas, como aumento do açúcar no sangue, aumento da pressão, tá bom? Mas um dos sintomas é o ganho de peso e é a nossa doença número 6, chamada de acromegalia. A número 7 é uma alteração na insulina, quando o corpo produz muita insulina devido a um tumor produtor de insulina, por exemplo, o chamado insulinoma. Quais são os sintomas desse tipo de alteração, além do aumento de peso? Porque dá muita fome, né? Você vai ter muita insulina, o açúcar no sangue vai diminuir, você vai ter muita fome, como estímulo. Os sintomas do insulinoma são os sintomas da hipoglicemia, quando o açúcar no sangue fica menor do que 70. Então, tremores, suador, você pode ter confusão mental, dificuldade de pensamento, taquicardia, coração com batimento acelerado, maior do que 100 batimentos por minuto. Mas eu quero que você preste atenção nos tremores e no suador frio. Isso sempre tem que ser investigado, tá bem? Mesmo que você ache que é de uma outra coisa, tem que avaliar como estão os níveis de açúcar no sangue, porque a hipoglicemia nunca é normal, sempre tem que investigar, porque uma das causas é o insulinoma, que além do aumento de peso, você vai ter esses sintomas que tem tratamento, tá bem? Todas essas doenças têm tratamento, desde que você tenha o diagnóstico. Então fica a mensagem do vídeo: hipoglicemia, açúcar baixo no sangue, nunca é normal, sempre tem que saber a causa. E a número 8 é a obesidade monogênica. Também você quase não encontra nenhum tipo de vídeo, nenhum conteúdo sobre isso, que é quando você tem uma alteração genética em um gene só, chamado de monogênica, e acaba causando obesidade. Se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre isso, você coloca nos comentários para saber se vocês têm interesse, como é uma causa mais rara, talvez vocês não queiram saber mais de causas mais frequentes. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse.
Também coloca a cidade que você está assistindo esse vídeo. Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre o açúcar. O que acontece se você parar de comer açúcar? E também quais as principais dicas para você conseguir isso, para você nunca mais comer açúcar. É um dos vídeos mais importantes que eu já fiz. Eu vou deixar aqui a recomendação para você assistir agora. Um abraço, até a próxima.